Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de ficção. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um filme chamado Ankoku Joshi, ou Garotas Escuras. No inglês ele foi traduzido para Girls in the Dark, ou Garotas na Escuridão, mas eu acho que o que o autor queria indicar que são garotas sombrias. Mas é Ankoku Joshi. E é claro, eu tenho que dizer que a história não é real, é uma história de ficção, é baseado também em um livro do mesmo nome, Ankoku Joshi. E sim, eu vou contar a história inteira do filme com spoilers. Eu também, é claro, tenho que indicar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são abuso sexual, pedofilia, suicídio, envenenamento, desmembramento e canibalismo, ok? Se você escolheu assistir o vídeo até o fim, vamos lá, é um mistério bem interessante e eu quero que você preste atenção em todos os detalhes, porque todos os detalhes da história são importantes, ok? Vamos lá então. O filme começa com 5 garotas em uma sala, uma biblioteca linda, com sofás, um piano, uma mesa redonda, tudo muito, muito bonito. E é aí que nós somos apresentados as nossas personagens. Sayuri Sumikawa, Mirei Nitani, Shio Takaoka, Diana Decheba e Akane Koninomi. Elas estão reunidas em uma noite especial, na qual aparentemente todos os membros do clube de literatura escolhem um ingrediente para um ensopado e esse ensopado é servido. Todas comem e uma de cada vez, todas elas contam uma história da sua própria autoria. A única pessoa que sabe quais são os ingredientes do ensopado é a mestra de cerimônias, a Sayuri. O tema do evento daquela noite é a morte da líder do clube, Itsumi Shiraishi, que algumas semanas antes pulou do telhado de um dos prédios do colégio e foi encontrada em um dos canteiros de flores agarrada a um lírio branco. A Sayuri anuncia que tem certeza que uma das meninas ali presentes matou a Itsumi. Itsumi era o tipo de garota perfeita, rica, bonita, gentil, inteligente, ela vivia rodeada de pessoas e parecia ter um futuro promissor pela frente. A primeira a contar a sua história é a Mirei. Mirei é a mais nova tanto no clube quanto no geral. Ela é a mais jovem ali. Ela vem de uma família mais simples e ela conseguiu uma bolsa de estudos para aquele colégio. Aquele colégio é bem caro, todas as meninas vêm de famílias bem ricas. E ela também precisa trabalhar meio período para ajudar em casa. Mas infelizmente uma das regras do colégio é que as meninas são proibidas de trabalhar meio período, mesmo fora dos horários escolares. Japão tem dessas às vezes. Itsumi, como líder do clube, decidiu ajudá-la com isso. Ela meio que se tornou uma irmã mais velha para Mirei. Ela decidiu que a Mirei poderia trabalhar como tutora da irmã mais nova dela, poderia ajudar a família e não teria problemas na escola, porque ela estaria ajudando uma aluna mais nova, não seria a mesma coisa que trabalhar meio período. E sim, para essa noite em questão em que nós estamos assistindo no filme, a Mirei, assim como outras garotas, escreveu um texto explicando o seu relacionamento com a Itsumi e se defendendo e acusando uma das suas colegas do assassinato. É isso que todas elas vão fazer essa noite. Foi frequentando a casa da Itsumi que a Mirei percebeu que outro membro do clube de literatura também aparecia lá várias vezes por mês, Shio, mas ela parecia passar bem mais tempo com o pai da Itsumi do que com qualquer outra pessoa. Algumas semanas depois de notar isso, a Mirei conversou com a Itsumi e ela confessou que acreditava que o pai estava tendo um caso com a Shio. A gente vai corrigir ela aqui e dizer que a Shio é menor de idade, todas elas estão no ensino médio, então o pai está abusando da Shio, não está tendo um caso com ela. Isso por causa do perfume de lírios que ele comprou em uma viagem pra França. Um perfume que a Itsumi sabe que não tem no Japão, mas ela tem um frasco que o pai deu pra ela e aparentemente a Shio também tem um. E ela não imagina quem mais poderia ter dado esse perfume pra Shio, senão o pai dela. A Mirei também comenta sobre outra colega, Akane, que adora cozinhar e planeja ser confeiteira um dia. A sua comida é deliciosa, mas muitas vezes faz as pessoas passarem mal e ela já bota uma pequena dica de que pode ter alguma coisa aí. Muitas vezes ela passou mal depois de comer a comida feita pela Akane. Outra coisa que é bem importante no filme é a campanha de arrecadação de Páscoa feita no colégio. Um evento de caridade bem grande que acontece no domingo de Páscoa e é muito importante para todas as meninas. Sim, é um colégio católico
no Japão, é uma coisa rara, mas existe. De acordo com a Mirei, nesse evento ela encontrou a Itsumi chorando após ver a Shio falando com o seu pai de maneira bem íntima e na frente de todo mundo, assim, sem esconder o relacionamento entre os dois. As duas conversaram e a Itsumi deu a ela um grampo de cabelo de casca de tartaruga, como símbolo da sua amizade. Olha, você é uma ótima amiga, eu sei que você não tem dinheiro pra comprar coisas bonitas, então eu queria te dar esse grampo. E assim, a Mirei termina o seu discurso declarando que quem matou a Itsumi foi a Shio e que o lírio na sua mão era um sinal que apontava pro perfume francês, que é feito de flor de lírios. Ok. A próxima a se defender é a Akane. Akane, como eu disse, ela adora fazer bolos e doces, mas a sua família é dona de um restaurante tradicional japonês e ela sabe que eles nunca permitiriam que ela servisse doces ocidentais num restaurante tradicional japonês. A Akane se juntou ao clube porque, por algum motivo, naquela biblioteca elas têm uma cozinha ocidental, forno elétrico e vários outros eletrodomésticos que ela não tem em casa. Muitas coisas para fazer bolo e para fazer doces ocidentais, o que é estranho, mas elas têm. Uma noite, voltando para casa da escola, ela soube que o restaurante da família foi incendiado. Não houve vítimas fatais, mas o lugar todo foi abaixo. Algumas semanas depois, Itsumi contou para Akane que andava preocupada desde que ela convidou a Mirei para trabalhar na sua casa. Objetos têm desaparecido e a Itsumi achava que a Mirei poderia estar roubando dela. Akane também percebeu que a Itsumi andava muito cansada, tonta, estressada, mas ela ainda não sabia o porquê na época. No evento de Páscoa, ela fez bolos para vender e eles acabaram bem rápido. E no fim do dia, arrumando a cozinha, a Akane, mais uma vez, conversou com a Itsumi, que parecia muito abalada. Itsumi disse que tinha sido roubada de novo, que um grampo de casco de tartaruga tinha desaparecido. No dia seguinte, Mirei estava usando aquele grampo e ela também está vestindo o grampo essa noite, durante essa reunião do clube, quando elas estão contando as suas versões da história. Akane termina o seu discurso declarando que foi a Mirei quem empurrou a Itsumi do telhado e que o lírio representa uma pessoa venenosa, porque lírio é uma flor venenosa, não pode ser consumida, e também representa o perdão. Quando você entrega um lírio pra alguém, normalmente significa perdão. Então ela acha que o lírio indica que a Itsumi perdoa a Mirei pelo que ela fez. Todas vão dar uma indicação do porquê que o lírio foi escolhido como flor pra agarrar no final, sabe? A próxima a se defender é a Diana. Diana é uma intercambista vinda da Bulgária. A Itsumi estava em viagem com o professor Hojo e outras colegas quando as duas se conheceram. A viagem para a Bulgária era para conhecer uma garota chamada Emma, irmã gêmea da Diana, e era Emma quem planejava vir para o Japão como estudante de intercâmbio, mas ela caiu da escada durante um passeio em um dos pontos turísticos da Bulgária, e então a irmã foi no seu lugar. A Emma não morreu, tá? Ela só quebrou a perna. Decidiram não mandar ela para o Japão com a perna quebrada, então a Diana foi no seu lugar. Diana menciona quando ela conheceu a Akane que ela tinha uma marca grande de queimadura no braço. Ela perguntou para Itsumi o que houve e ela respondeu que a Akane se queimou no incêndio que destruiu o restaurante da família. Ou seja, ela acusou a Akane de botar fogo no restaurante da família. Com o tempo, a Diana também percebeu que a Itsumi estava cada vez mais cansada e frágil e pensou que provavelmente era por causa da Akane, ela poderia estar envenenando os doces das meninas, ou só os doces da Itsumi. No dia do evento de Páscoa, ela descobriu que a Itsumi tinha um plano de usar aquele espaço do clube de literatura, a biblioteca com a cozinha, para abrir um espaço para estudantes de intercâmbio, o que era bem legal, é uma ideia bem interessante, e a Akane parecia não gostar disso, parecia não querer que isso acontecesse, porque assim ela perderia a cozinha, o que eu achei que também não faz muito sentido, porque ela ainda pode cozinhar com os estudantes de intercâmbio, ela até pode aprender mais sobre cozinha ocidental com pessoas vindas da Europa que gostam de fazer pão, sei lá. Ela podia aprender muito com essas pessoas, mas por algum motivo ela não queria que isso acontecesse. Bom, sabendo que o lírio é uma flor venenosa, a Diana terminou o seu discurso acusando a Akane de envenenar os doces usando o lírio, o que fez a Itsumi cometer suicídio ou ser empurrada do telhado, uma coisa ou outra, agarrada ao lírio. Mais uma vez é uma explicação um pouco
né? Não faz muito sentido, mas vamos lá, vamos seguir em frente. A próxima a defender o seu ponto de vista é a Shio. Shio foi convidada para o clube de literatura porque escreveu uma história premiada que foi até publicada. Mencionando o seu relacionamento com o pai da Itsumi, ela admite que é um pouquinho inapropriado, mas que ele a presenteou com o perfume francês por causa do seu prêmio em literatura. E os dois se tornaram bons amigos depois disso. Ainda é estranho, Shio. O que você tá fazendo com o pai das pessoas, sabe? O cara é 40 anos mais velho que você. A Itsumi também planejava passar o livro da Shio pro inglês, mas ela não queria isso. Só queria escrever uma história melhor. Ela dizia que aquela história não era tão boa, não merecia ser traduzida. Mas a Diana, por um motivo que eu acho que é simplesmente xenofobia, eu não acho que ela tenha outro motivo pra achar isso, mas a Shio tinha medo da Diana. Foi a Diana quem plantou os lírios nos canteiros de flores em frente ao prédio. E a Itsumi tinha dito pra Shio que no ano seguinte a Diana não estudaria mais com elas, porque não haveria mais programa de intercâmbio naquele colégio. Parecia irritar bastante a Diana. Obviamente ela queria continuar estudando no Japão. A Shio, mais uma vez, assim, as histórias estão passando dos limites. A Shio criou a teoria de que a Diana estava fazendo bruxaria com a Itsumi e era por isso que ela estava ficando cada vez mais cansada, letárgica, e durante o evento de Páscoa, a Itsumi se recusou a entrar na capela. Quando a Shio a questionou, ela entrou em pânico, ela disse que não podia mais tocar numa bíblia. Pânico total, ela estava bem alterada. Então tudo isso fez a Shio pensar que sim, a Itsumi estava sendo amaldiçoada pela Diana. E ela termina seu discurso dizendo que ela agarrou os lírios quando morreu porque foi a Diana quem plantou os lírios no canteiro de flores. Um pouco xenofóbica, um pouco imaginativa, mas ok. Faz sentido que ela tenha agarrado os lírios porque foi a Diana quem plantou. Pra mim é uma das coisas assim, ok, faz sentido. Tipo, quem foi que te matou? Ela agarrou o lírio? Quem foi que decidiu botar lírio no jardim? Até faz um pouco mais de sentido pra mim, sabe? O evento de leitura de histórias e defesa deveria terminar aí. Mas a Sayuri, a nossa mestra de cerimônias, decidiu que ela também deveria ler uma história. Não foi ela quem escreveu. Na verdade, foi a Itsumi. A história começa com uma frase interessante que diz que um conflito tem que ser profundo, que seria muito chato se não fosse assim. A Itsumi começa a sua história confessando que vinha tendo um caso com o professor Hojo já há alguns meses, desde antes da viagem para a Bulgária. Ela tem só 16 anos, então ela não está tendo um caso com o professor Hojo, ela está sendo abusada pelo professor Hojo, mas sim, essa história trata todas as meninas como se elas fossem adultas, independentes, o que elas não são. Ela diz que mesmo antes dessa viagem, ela estava em crise, muito medo de desperdiçar a sua juventude e tudo simplesmente acabar sem que ela tivesse aproveitado ao máximo esses tempos de liberdade, sabe, de ser estudante, ter poucas obrigações na vida, ela queria aproveitar ao máximo. Foi aí que ela decidiu abrir o clube de literatura com a sua melhor amiga, Sayuri. A Sayuri e a Itsumi eram amigas desde muito novas, as duas eram sempre muito unidas, e ela pensou, vou criar um clube, vou criar um drama entre as pessoas, e vou começar a ter um caso com o professor, porque eu sou jovem e eu quero viver a minha vida ao máximo. Então é isso que ela decidiu fazer. Ela fez primeiro amizade com a Shio. A Shio não escreveu aquela história premiada, ela copiou de um livro francês, e a Itsumi sabia disso. Ela também andava de casinho com o pai da Itsumi. Sim, ela literalmente estava tendo uma quedinha pelo pai da Itsumi e o pai da Itsumi estava se aproveitando da companhia dela, ok? Isso é real oficial na história. E ela decidiu que usaria esse segredo contra ela. A Diana Decheba foi bem fácil de manipular, não só porque ela não conhecia ninguém no colégio, ela não falava japonês, mas também porque ela a viu empurrando a irmã da escada pra impedi-la de vir pro Japão. Então, foi bem fácil controlá-la desde o início. E aí veio a Akane. A Akane precisava de uma cozinha ocidental para fazer bolos e ela também tinha acabado de botar fogo no restaurante da família. Esse era o seu segredo? Sim, foi ela que botou fogo no restaurante da família. Mirei foi ainda mais fácil porque ela não só trabalhava meio período, o que era contra as regras da escola, mas também ela fazia favores sexuais por dinheiro. Tinha um hospital próximo à escola que aceitava trabalho voluntário das estudantes, várias delas faziam trabalho voluntário lá e ela fazia favores sexuais lá dentro por dinheiro.
todas as meninas ali tinham um segredo. Alguma coisa que elas faziam que é considerado errado ou literalmente um crime. Algumas delas cometeram crimes, né? Mas ok. Assim, o clube estava completo. Algo que a Itsumi não esperava era se apaixonar de verdade pelo professor Hojo. Os encontros dos dois estavam ficando mais frequentes. Ele até já tinha mencionado casamento. Poucas semanas depois dele mencionar casamento, ela descobriu que estava grávida. O professor disse que ia falar com o pai dela, propor casamento. Os dois poderiam até fugir, viver em outra cidade para não causar escândalo, sabe, na família. E a Itsumi planejava só contar pro pai no 5º mês de gestação, quando é proibido por lei abortar no Japão, a não ser que o bebê apresente alguma deficiência. E ela e o professor já até planejavam qual seria o nome da criança, seria Susuran, que significa lírio em japonês. Sim, o lírio está por toda parte aqui, você não vai fugir dele. Mas como vocês devem imaginar, as coisas não ocorreram tão bem assim. O pai dela descobriu antes por uma fonte anônima. Ele tinha fotos dela com o professor e até uma ultrassonografia do bebê. Ele a obrigou a fazer o aborto. Itsumi foi arrastada aos gritos até o hospital. Ficou muito triste. O professor Hojo, é claro, foi demitido. E ela estava muito mal. Ela acreditava que abortar um bebê saudável era maldade, de acordo com ela, que ela queria aquela criança. Mas também porque ela acreditava que era pecado. Ela acreditava na Bíblia e na Igreja Católica e ela acreditava que era pecado. Então, quando voltou pra casa, ela estava muito triste, muito atordoada, incapaz de entrar na igreja, incapaz de olhar pra Bíblia. Ela realmente achava que ia pro inferno por causa disso. E a Itsumi tinha certeza que as meninas haviam conspirado contra ela. Chio tinha um bom relacionamento com seu pai e pode ter literalmente conversado com ele sobre o assunto. Diana provavelmente tirou as fotos do professor junto com ela em locais públicos na Bulgária, já que no Japão eles não saíam juntos em lugares públicos. A Mirei provavelmente usou favores sexuais para conseguir os ultrassons no hospital. E a Akane foi provavelmente a primeira a notar a gravidez porque ela parou de comer doces. Depois que descobriu que estava grávida, simplesmente ficava enjoada quando comia doces. E assim, ela tinha declarado guerra a essas 4 meninas. Itsumi decidiu que pularia do telhado do prédio agarrada à flor que não só poderia indicar a culpa de qualquer uma delas, mas também era uma homenagem ao seu bebê, que foi morto, né? Susuran. Ela continua essa carta declarando que não está morta. Olha só que legal. Ela não morreu, ela sobreviveu à queda e o professor Hojo a ajudou a falsificar o documento de óbito. Ela mudou de nome e planeja se casar com ele em outro país. Por fim, a Itsumi termina a sua carta se despedindo das colegas, dizendo que o principal ingrediente do ensopado de hoje é o lírio e deseja boa sorte a todas. Ela está dizendo que as meninas foram envenenadas com lírio durante o evento da noite. As meninas entram em pânico, acreditam estar todas envenenadas, a Mirei até vomita, mas isso não é verdade. De tudo que foi dito, de todas as histórias, essa foi a única mentira. Sayuri admite pra elas que não colocou o lírio no ensopado. Ela ia obedecer a Itsumi até ouvi-la dizer que ia embora e não voltava mais. Sayuri achou que fazia parte do plano, no sentido que elas ainda seriam amigas depois que tudo aquilo terminasse. Sayuri realmente adorava a Itsumi, estava ali por ela, sabe? Mas a Itsumi decidiu que nunca mais haveria e isso a ofendeu bastante. O suficiente pra ela mesma colocar o lírio no chá para Itsumi beber naquela tarde, naquele mesmo dia, antes do evento no qual todas as meninas se encontraram. A Sayuri confessa que os ingredientes do ensopado são sim vegetais escolhidos por todas as garotas, mas a carne ela mesma providenciou. Vocês sabem qual é a carne que elas comeram hoje, né? Sim, era a Itsumi. Assustadas e exaustas, as meninas não acreditaram nela, mas ela foi até a cozinha e voltou com um braço aleatório, o braço da Itsumi, dizendo que aquela era a sobremesa. Então sim, ela matou a Itsumi. Essa é a conclusão desse mistério, pessoal. O motivo pelo qual nenhuma das meninas acusou a mesma garota nas histórias é porque todas participaram disso juntas. Todas tinham um pouco de culpa na morte da Itsumi, mas também ela mesma decidiu pular do prédio e fingir a sua morte. As garotas só. Todas tinham culpa em dizer pro pai dela que ela estava grávida.
E eu achei muito legal que a Sayuri anunciou no início do encontro, no início do filme, ela anunciou que tinha certeza que uma das meninas ali matou a Itsumi, porque ela matou a Itsumi. Tipo, não faz nem 3 horas quando ela fala isso. Isso pra mim é a melhor parte do filme. Quando ela fala, alguém aqui matou a Itsumi e eu vou descobrir quem foi. E aí chega no final e ela fala, fui eu. Ainda temos um pequeno epílogo no final, mostrando que todas as meninas guardaram o segredo da Sayuri. Basicamente todas as meninas estão unidas pelos seus segredos. Todas elas guardam os segredos umas das outras. Estão seguindo em frente, não sei como. Mas é aqui que a gente termina essa história e é aqui que a gente termina esse vídeo, pessoal. Me digam o que vocês acham. Me digam se vocês gostariam de ver o filme ou talvez ler o livro, porque com certeza é diferente. A experiência é diferente assistir o filme e ir juntando as partes e não simplesmente me ouvir contando. Mas eu não encontrei com legenda em português em lugar nenhum, então não sei se vai ser fácil de encontrar. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no canal. Se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix está passando aqui embaixo. Se você gostaria de ajudar ainda mais, você pode se tornar membro do canal. Muito obrigada, André Falei, Daniele W e Letícia Lobato, por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!